Olá, irmãos, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa e obra do anticristo. Vamos tentar dividir isso em alguns episódios, mas vamos tentar avançar o máximo possível sobre esse assunto, a pessoa e obra do anticristo. E nós vamos entender que as Escrituras falam muito acerca desse indivíduo que aparecerá no fim dos tempos, como uma espécie de cabeça dos poderes gentílicos, numa espécie de federação de 10 reinos contrários a Cristo, contrários aos que são de Cristo, e a sua obra, a sua pessoa e o seu trabalho estão extremamente apresentados em vários trechos da palavra de Deus. Dentre eles, Ezequiel 28, de 1 a 10, também um texto que se refere a Satanás. Daniel 7, 7, nós vemos isso. Versículo 8, versículo 20, de 20 a 26, Daniel 7. Daniel 8, de 23 a 25, fala sobre este personagem. Daniel 9, 26 e 27, fala sobre o anticristo. Daniel 11, de 36 a 45, também fala sobre ele. 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 10, que é o que nós vamos ler como texto de referência hoje naquilo que nós vamos falar. Apocalipse 13, de 1 a 10, e Apocalipse 17, de 8 ao 14. Tá bom? Então, nós vamos ver uma síntese, um resumo dessas verdades reveladas na palavra de Deus, para que possamos compreender quem é esse personagem, qual é a sua pessoa, sua obra, seus intentos, suas motivações, e que objetivos ele terá no seu coração, qual será o efeito disso a nível escatológico, a nível de profecias, a nível do que ele vai fazer nesse tempo do fim, tá bom? Então preste bastante atenção, faça as suas anotações. Nós estamos falando sobre a pessoa e obra do anticristo, também conhecido como besta, uma série de nomes que nós já referendamos em outros vídeos que você pode assistir aí. Tem um vídeo chamado Os Nomes e Títulos do Anticristo. E aí você vai ver uma lista enorme de nomes, e alguns deles têm significado quanto à função, quanto às características da personalidade desse indivíduo que aparecerá no fim dos tempos como um cabeça dos poderes gentílicos à frente de uma federação de 10 reinos, e claramente é visto isso na palavra de Deus, tá? Então, o primeiro destaque que nós gostaríamos de dar é que ele, ou seja, o anticristo, entrará em cena nesses últimos dias, da história de Israel, conforme nós vemos isso em Daniel, de 8 a 23. Mas aqui em 2 Tessalonicenses 2, nós vemos claramente esse personagem, suas características, sua ação e as características desse homem do tempo do fim. Então nós vamos ler aqui esse trecho, preste bastante atenção, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 10. A Bíblia diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Claro que hoje nós cremos que sim está perto, Paulo está falando naquele tempo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Apostasia significa abandono da fé, um naufrágio, na fé, uma pessoa que abandona a fé bíblica. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esses dois nomes são títulos e nomes que se referem ao anticristo ou à besta, o qual se opõe, se levanta, versículo 4, contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, querendo parecer ser Deus. Não vos lembrais do que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo perguntando aos irmãos que estavam na igreja em Tessalônica, os tessalonicenses. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, o anticristo vai ser manifestado num tempo profético específico. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado.
né? A maioria dos escatologistas creem que esse que o detém, que detém a ação do anticristo, é o Espírito Santo derramado sobre a igreja, a pessoa do Espírito Santo derramado sobre a igreja, que é o que detém, né? A própria igreja, a noiva de Cristo, né? Esses que são de Cristo hoje, são os que detêm, né, a operação, esse mistério da injustiça que opera, tá? Somente há um que agora o retém, de que do meio seja tirado, ou seja, esses serão tirados, né? O Espírito Santo será tirado e trabalhará de maneira diferente, né, após a ação e a movimentação e a personificação desse indivíduo, conforme diz a Bíblia aqui. Versículo 8, então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, em algumas versões diz o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. Olha as características dele: poder, sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados, versículo 12, todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Uma característica da geração que nós estamos vivendo. Homens e mulheres hedonistas que buscam prazer pelo prazer, que têm prazer na iniquidade, serão julgados porque não creram na verdade, creram na mentira e nessa operação do erro, que são esses enganos e mentiras do tempo do fim. Então aqui tem sinais claros, né, desse personagem, desse indivíduo que aparecerá no fim dos tempos como um cabeça de poderes gentílicos na federação de 10 reinos, tá? Primeira característica, ele entrará em cena nos últimos dias da história de Israel. Daniel 8:23 fala sobre isso. Segunda característica, ele não aparecerá até o dia do Senhor ter começado, né? Então, quem crê no pré-tribulacionismo acredita nisso. Ele não aparecerá até o dia do Senhor ter começado, ou seja, a igreja sido arrebatada, tirada da terra, e a pessoa do Espírito Santo junto com os crentes, segundo Tessalonicenses 2:2. Terceira característica é que a sua manifestação está sendo impedida pelo detentor. Quem é esse detentor? É o Espírito Santo, que está hoje na igreja, espalhada por toda a terra, segundo Tessalonicenses 2, de 6 a 7. Quarta característica, esse aparecimento será precedido por um afastamento, né? Aqui nós vemos a apostasia, o abandono, as pessoas abandonando a fé, se afastando de Deus por motivo fútil, banal, porque não existe motivo para se afastar da fé e nem abandonar a causa de Cristo, mas hoje é uma característica dos dias atuais, o afastamento, né? O naufrágio na fé, a apostasia, que pode ser interpretada como um afastamento da fé ou um afastamento dos santos, né, da presença do Senhor, conforme nós vemos aqui em 2 Tessalonicenses 2:1, tá bom? 5. Quinta característica é que ele é um gentil, já que ele surge do mar, conforme Apocalipse 13:1, e já que o mar retrata simbolicamente na Bíblia as nações gentias, né? Apocalipse 17:15. Muitos também creem que ele deve ter uma descendência judaica, até porque ele vai firmar um compromisso com os judeus, né? E judeu geralmente só faz pacto e aliança com um outro judeu. Então, alguns creem que além dele ter ser um representante das nações gentias, né, do Império Romano ressurreto, à frente das nações que lideram a Europa, comunidade europeia ali, né? Mercado como europeu, tudo aquilo ali, aquela confederação de nações que é o Império Romano ressurreto, né? Ele também talvez tenha, né, uma suposição aqui, também tem uma espécie de linhagem, descendência judaica, para que os judeus, né, os israelitas também façam uma aliança com ele
uma aliança de paz nos primeiros 3 anos e meio, ok? Então ele deve ter origem gentílica também. Sexta característica, ele surge do Império Romano, como eu já falei, já que é um governador do povo que destruiu Jerusalém, conforme diz profeticamente Daniel 9:26. Daniel já fala sobre isso, que ele surgirá desse Império Romano que havia sido, vamos dizer assim, desaparecido politicamente falando, mas e se espalhado por toda a Europa, toda aquela região hoje, né? Foram 10 nações ali, se multiplicaram em dezenas de nações e estados, que hoje nós temos ali, né? Que hoje está sendo revitalizada, ressuscitada através da comunidade europeia, o mercado comum europeu, né? A zona do euro e assim vai conforme Daniel 9:26, né? O anticristo será um governador do povo que destruiu Jerusalém. O povo que destruiu Jerusalém foram os romanos. Daniel 9:26 descreve assim. Ele também será o cabeça da forma final de governo gentílico mundial, pois ele é simbolicamente como um leopardo, um urso e um leão, conforme diz Apocalipse 13:1. Esses símbolos, né? Leopardo, urso e leão. E nós temos outras descrições com relação a isso. Será um líder político, né? Um líder político, um diplomata, uma pessoa com alta capacidade política, de gestão governamental, de influência sobre as pessoas, será um líder político, né? A Bíblia fala das 7 cabeças e os 10 chifres, né? Chifres fala de poder, fala de influência, cabeça também de reinos, né? De poder e reinos, que estarão confederados sobre a sua autoridade, conforme Apocalipse 13:8. Então essa influência surge por meio de uma aliança que ele faz entre outras nações, conforme Daniel 8:24 e Apocalipse 17:12, nós vemos dessa influência desse personagem, deste homem, né, que firmará aliança com diversas nações. E hoje nós vemos, né, as nações se unificando através de megablocos econômicos, comerciais. Então ele terá essa influência e através de alianças políticas, religiosas e de toda sorte de influência, estará regendo essas nações gentílicas. Né? A Bíblia também fala, outro detalhe que nós vamos falar, que ele eliminará 3 reis, né, antes de chegar ao poder. Ele vai derrubar, eliminar 3 reis antes de chegar ao poder. Nós vemos descrito profeticamente em Daniel 7:8, né? Capítulo 7, versículo 8 e versículo 24. Né? Um dos reinos sobre os quais ele tem autoridade foi também reavivado, porque uma das cabeças que representa um reino, um rei, foi curada. Né? Então nós vemos isso em Apocalipse 17:10 e Apocalipse 13:3. Fala sobre todo esse movimento do anticristo. Seu surgimento, né, se dará por meio do seu plano de paz. É um plano de paz que ele fará entre as nações e também fará um plano de paz com Israel. Daniel 8:25 fala sobre esse plano de paz mundial. Né? Ele vai ser o cabeça de uma espécie de plano de paz mundial, que será marcado pessoalmente pelo seu alto índice de inteligência e de persuasão sobre os homens. Então aqui nós vemos, né, um indivíduo que aparecerá no final dos tempos como um cabeça, como um líder político, militar, religioso, de poderes gentílicos, à frente de uma federação de 10 reinos e que terá alta inteligência, persuasão entre os homens, capaz de firmar essas alianças e esses planos e projetos de paz entre as nações, tá? Também será um homem extremamente sutil e astuto, diz a palavra de Deus. Nós vemos em Ezequiel 28:6, um homem sutil, um homem astuto. E logo firmará sua posição sobre as nações, estabelecendo, né, o seu poderio, a sua influência, né, com consentimento delas, conforme Apocalipse 17:3. Ou seja, as nações vão entregar ao anticristo, a besta, esse líder político, a esse personagem, esse indivíduo do tempo do fim, com o consentimento deles, todo o poder e autoridade sobre todas as nações, povos, etnias,
da terra. E ele governará, então, sobre as nações confederadas com autoridade absoluta, com mão de ferro, conforme diz Daniel 11:36. E ele fará toda a sua vontade, aquilo que lhe apraz, segundo os seus desejos. Né? Essa autoridade também será manifesta por meio da mudança, preste atenção desse detalhe, das leis e dos costumes. As leis e os costumes serão modificados para que este homem detenha poder total sobre toda a humanidade, sobre todas as nações, à frente dessas 10 confederações europeias ali, que é o Império Romano, que ressuscitou, tá bom? Daniel 7:20, que ressurgiu, talvez seja a palavra mais apropriada, Daniel 7:25, nós vemos essas características. Seu interesse principal está aonde? Está na força e no poder que ele detém, né, segundo o poderio, né, e a influência do próprio Satanás. Nós vemos aqui a sua vinda segundo a eficácia de Satanás. Nós vemos isso em 2 Tessalonicenses 2:9, e será cheio de poder, sinais e prodígios de mentira. Né? Como cabeça desse império federado, ele fará uma aliança de 7 anos com Israel. Fará uma aliança de 7 anos com Israel, conforme descreve Daniel 9:27. Mas quebrará essa aliança no meio desse tempo, desse período, e exigirá dos judeus, dos israelitas, adoração à sua própria pessoa, profanará ali o templo. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Será quebrado após 3 anos e meio esse pacto, essa aliança de 7 anos que ele fez com Israel, né? Conforme Daniel 9:27. Ele então introduzirá no templo de Israel ali, que será reerguido, renovado, né? O terceiro templo, que é conhecido profeticamente, uma adoração idólatra contra ele mesmo. Ele vai querer se passar como Deus, o Deus da humanidade, o Deus dessas nações gentílicas. Ele tentará introduzir ali, profanará o templo e introduzirá uma adoração idólatra, a sua própria personalidade. Daniel 9:27, ele se colocará como um Deus, né? Colocará como um Deus. Nós vemos isso em Daniel 11:36-37, 2 Tessalonicenses 2:4, Apocalipse 13:5, tá? 2 Tessalonicenses 2:4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Né? Então nós vemos claramente essa descrição do que nós estamos falando, 2 Tessalonicenses 2:4. Ele é descrito também como um blasfemador por causa da usurpação da deidade, né? Querendo ser Deus, ele vai acabar blasfemando contra o Deus do Jeová, dos judeus, dos cristãos, contra o Deus da Bíblia. Ele vai blasfemar, né, por causa dessa usurpação da deidade, ou essa divinização dele próprio, da sua própria personalidade, da sua própria pessoa. Nós vemos isso em Ezequiel 28:2, Daniel 7:25 e Apocalipse 13:1, versículos 5 e 6 também. Ele será energizado, empoderado pelo próprio Satanás, como nós já falamos, repetimos aqui, Ezequiel 28:9-12, Apocalipse 13:4. Receberá do próprio Satanás toda a sua autoridade e ele será controlado pelo orgulho do próprio diabo, conforme Ezequiel 28:2 e Daniel 8:25. Receberá de Satanás toda a sua autoridade, será controlado por um orgulho provindo do próprio Satanás. Será a personificação do próprio inimigo de Deus, tá? Ele é o cabeça desse sistema imoral de Satanás. Ele é o cabeça desse sistema imoral de Satanás. E sua declaração de poder e divindade será provado, claro que de maneira falsificada, mas com grandes sinais feitos pelo poder satânico, como nós vimos aqui, né? Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano
da injustiça para os que perecem, ou seja, para aqueles que não têm aliança com Cristo, para aqueles que naufragaram na fé, para aqueles que abandonaram os caminhos do Senhor ou nunca reconheceram, né, todo engano de justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, todos aqueles que não estão nem aí para Deus, vivem como se Deus não existisse, né, ou conheceram a Deus e naufragaram na fé, apostataram da fé, seguirão esse homem iníquo, esse sistema imoral de Satanás, e seguirão, né, os sinais feitos por esse poder satânico, personificado nesse agente de Satanás, que é a besta ou o anticristo. Será recebido como Deus e como um governante por causa da cegueira das pessoas. As pessoas estarão cegas nesse tempo do fim, e ele exercerá toda a sua influência e persuasão, conforme diz 2 Tessalonicenses 2:11, nós vemos claramente essas características dele. Esse governante, né, essa pessoa, esse indivíduo, tornar-se-á um grande adversário de Israel. Então, a princípio, ele aparecerá como um pacificador mundial e firmará uma aliança com Israel. Mas logo em seguida, ele, depois de quebrar esse pacto, depois de 3 anos e meio, né, que é o princípio de dores, e depois a grande tribulação, a tribulação, os juízos de Deus, divididos em 2 períodos de 3 anos e meio, o 1260, o 1360 dias, né, 2 anos e meio aproximadamente, né, se eu não me engano esse número, ele se tornará então um grande adversário de Israel. Nós vemos isso em Daniel 7, 21 e 25, Daniel 8, 24 e Apocalipse 13, 7. Também haverá uma aliança contra ele, né? Em Ezequiel 28, 7, nós vemos, Daniel 11, 40 a 42, a qual desafiará sua autoridade. E nesse conflito resultante, ele ganhará controle absoluto sobre a Palestina e sobre os territórios adjacentes ali, próximos à Palestina, conforme Daniel 11, 42. E ali fará sua sede mundial, a partir de Jerusalém, querendo se parecer como Deus, imitando, querendo usurpar esse lugar do Deus da Bíblia, né? Fará sua sede em Jerusalém, conforme descrito em Daniel 11, 45. Quando chegar ao poder, esse governante também será elevado por meio da grande prostituta. O que é a grande prostituta? É um grande sistema religioso corrompido que levantará o anticristo, que logo em seguida também tentará dominá-lo, mas será destruído pelo próprio anticristo para que esse possa governar sem impedimento algum, conforme diz Apocalipse 17, 16 e 17, tá? Versículos 16 e versículo 17. Então ele se tornará o adversário especial do príncipe dos príncipes, né? Daniel 8, 25, de seu plano, 2 Tessalonicenses 2, 4 e Apocalipse 17, 14, e de seu povo, né? Ou seja, se tornará o adversário especial do príncipe dos príncipes, né? Do seu plano e do seu povo, né? Ou seja, será um adversário principal e de poder mundial contra Jesus de Nazaré e contra o povo de Deus, conforme nós vemos em todos esses textos bíblicos. Embora ele se mantenha no poder por 7 anos, poder mundial de influência global, Daniel 9, 27, a sua atividade satânica está limitada, né, e com maior poder, abrangência e influência nos últimos, né, no último período, que é o chamado período da grande tribulação. Daniel 7, 25, Daniel 9, 27, nós vemos isso, Daniel 11, 36 e Apocalipse 13, 5. Esse governo, então, será eliminado por um juízo direto de Deus. Deus julgará esse governo gentílico, esse governo, esse sistema imoral de Satanás, do anticristo, ou também conhecido como besta, né? E ele sofrerá um juízo direto de Deus, conforme nós vemos em Ezequiel 28, 6, Daniel 7, 22, 26, Apocalipse 19, 19 e 20. Esse juízo acontecerá quando ele estiver ocupado em uma campanha militar na Palestina. Apocalipse 19, 9, ele será então lançado no final de todo esse perfil profético no lago
de fogo e enxofre, conforme Apocalipse 19, 20, e também descrito profeticamente em Ezequiel 28, 10. Esse juízo acontecerá na segunda, quando Jesus voltará com a sua noiva adornada, com a sua igreja, que foi arrebatada para implantar o reino milenial na terra. Né? Esse juízo, que é o que a gente conhece como Batalha do Armagedon. Será esse juízo direto de Deus contra esse governo gentílico, esse sistema imoral do anticristo. Então, o reino sobre o qual ele governou passará para a autoridade do Messias, que virá para implantar seu reino milenial ou milenar sobre a terra. E se tornará, então, o reino dos santos, o reino de Deus, né? O reino que se perpetuará por 1000 anos sobre a terra, onde Deus restaurará todas as suas alianças, todos os seus pactos escritos no Antigo Testamento e no Novo, profeticamente, serão restaurados, eles acontecerão nesse período glorioso que a Bíblia chama de reino milenar, ou milênio, ou reino milenial, conforme nós vemos em Daniel 7, 27. Tá bom? Então aqui nós temos um roteiro que foi mencionado, falado, sobre toda essa pessoa e obra do anticristo, ou também conhecido como besta, homem iníquo, homem da desolação, né? Esse personagem, que é um indivíduo, que aparecerá no fim dos tempos como cabeça dos poderes gentílicos na federação de 10 reinos. Promoverá a paz mundial, né? Uma aliança de paz com Israel nos 3 anos e meio, a princípio, né? E depois quebrará essa aliança, profanará o templo, exigirá adoração para si, depois de 3 anos e meio, e nos últimos 3 anos e meio, perseguirá os santos sobre a terra, perseguirá os judeus, os israelenses, né, o povo de Deus, o povo de Israel, e a todo custo, com toda a força, na base do sangue e da força, né, com cetro, com mão de ferro, governará o mundo todo até que Jesus Cristo volte em glória com os seus santos para implantar o reino milenial sobre a terra. Tá bom? Então esperamos de alguma maneira acrescentar todo o entendimento profético na sua vida, sobre escatologia, sobre o final dos tempos e sobre essa pessoa descrita na palavra de Deus. Hoje se fala muito do anticristo, fala que o fulano é o anticristo, né? Que a empresa tal é o anticristo. Hoje, na internet principalmente, nos vídeos, né? Se fala muita besteira, muitas coisas que não tem compromisso nenhum com a Bíblia, não tem ligação nenhuma com a descrição bíblica sobre esse personagem, sobre essa pessoa. Então, vê lá uma coisa que é satânica, claro, tem engano, tem coisa do inferno, tem, e já acha que aquilo é o anticristo, que aquilo é esse líder mundial. Não, irmão, ele ainda não se apresentou, mas a qualquer momento ele pode aparecer, e nós temos que ficar atentos, e por isso precisamos conhecer todas essas características dele, para que aí então nós possamos entender, né? E nós cremos isso, que já estamos vivendo esse tempo do fim. A qualquer momento esse personagem, esse indivíduo pode aparecer sobre a terra, tá bom? Então guarde seu coração, faça suas anotações, leiam esses trechos. Claro que a gente falou de maneira rápida, objetiva, sintética, né? Em síntese, tantas verdades e passagens, né? Que falam das atividades, da obra e da pessoa desse personagem, tá bom? Deus te abençoe, que a graça e a paz de Deus venha sobre a sua vida. Clique lá no nosso canal, PR Giovanni, canal que visa edificar e abençoar a sua vida, e também o nosso Meditando em Deus, facebook.com/meditando em Deus. Clique lá, compartilhe e que Deus te abençoe no nome de Jesus.